Olá, amigos, irmãos, seguidores. Muito bom dia a todos, né? A paz de Cristo esteja com todos. Seja todos bem-vindos ao nosso canal. Você que parou nesse vídeo, seja bem-vindo. Você que não é inscrito, né? Fica aqui o convite para que você possa ficar até o final, né? Para que você possa se inscrever no nosso canal. Fica aqui a nossa gratidão, né? Aos nossos irmãos, amigos. Passando aqui novamente, né, para estudar a Palavra de Deus, compartilhar um estudo da Palavra de Deus com você, meu amigo seguidor. Você que, né, gosta desse conteúdo, você que quer uma bênção de Deus na sua vida, fique até o final. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, né, dê um like para nos ajudar, deixe seu comentário, é muito importante também. Então, curta, comente, né, e se inscreva no canal. Isso é importante para você nos ajudar a estar trazendo aqui, compartilhando bênção da palavra de Deus para a sua vida. Dando continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. E hoje nós iremos estudar, ler, comentar o capítulo 5 de Atos. O capítulo 5 de Atos, né, hoje vai falar, né, de dois personagens, né, Ananias e Safira. Tem como título, né, esse capítulo tem como título, vamos olhar aqui, capítulo 5 tem como título, né, a morte desses dois personagens, Ananias e Safira. Nós vamos fazer um pequeno resumo desse capítulo. Eu peço aos amigos e irmãos que depois, com um tempinho, vocês possam ler o capítulo todo, para que assim, né, vocês possam entender melhor Deus falar com você. E antes de nós iniciarmos o estudo aqui, nós vamos orar, né, falar com Deus. Então oremos, falamos com o nosso Pai eterno. Senhor nosso Deus, eterno Pai, neste momento nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, do altar do Senhor. Clamamos pelo poder da vida que é no sangue de Jesus. Suplicamos a Ti o perdão, meu Deus. Perdoa nossos erros, nossas falhas. Renova nossa comunhão. Fala conosco nessa manhã através da Tua palavra, do estudo. Abençoa cada vida, cada irmão que parou nesse vídeo. Cada vida escrita aqui no canal que o Senhor possa abençoar. Meu Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, meu irmão. Que Deus possa te abençoar. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa, né, estar com você neste momento. E que o Espírito Santo possa falar conosco através do estudo aqui da palavra de Deus. Então, amados irmãos, a palavra fala o seguinte. Verso 1 desse capítulo vai falar o seguinte, né? Inicia-se dizendo: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. A palavra fala que eles venderam uma propriedade, né? E resolveram dar o valor como oferta para a igreja, né? Para a obra de Deus, né? Porém, teve a grande ideia de dar uma parte e ficar com a outra. O problema ali é que eles mentiram sobre o valor, né? Eles mentem, né? Nós vamos ver aqui que eles fizeram essa promessa que venderiam a propriedade que eles tinham e entregaria a propriedade para a igreja daquela época, né? Só que o erro aqui não foi a doação, o erro aqui foi a promessa que eles fizeram e não cumpriram. Então o pecado, através dessa mentira, que eles mentiram, né? O problema é que eles mentiram sobre o valor, né? E o pecado que os levou à morte foi o fato de tentar enganar os homens de Deus, mentindo ao Espírito Santo, né? Veja só, irmãos amados, jamais devemos enganar o Espírito Santo, a Deus, né? Aos homens até, às vezes nós mentimos e enganamos, mas a Deus ninguém engana, ninguém mente, né? Ninguém consegue enganar a Deus.
Então você pode até enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Ter esse zelo para não mentir para o Espírito Santo, não enganar o Espírito Santo. Porque a consequência aqui da mentira, do engano, é a morte espiritual e também a morte física. É o que aconteceu com eles. Eles morreram espiritualmente e fisicamente, né? A oferta era voluntária daquela época, mas a intenção deles foi mostrar algo que eles não eram. E isso irritou o Senhor. Isso irritou o Senhor. Atos 5, versículo 5, 12, diz o seguinte: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Né? Os apóstolos eram usados por Deus para realizar milagres, prodígios. Né? E estavam todos unanimamente no alpendre de Salomão. Né? Milagres extraordinários aconteciam. Eles, do tipo a sombra de Pedro, curava muitos enfermos e pessoas oprimidas. E procuravam a igreja porque lá eles encontravam a cura, né? O povo daquela época, a multidão ia procurar as igrejas, os apóstolos ali, para receber a bênção física mesmo, né? E ali, além de receber a bênção física, recebia também a bênção espiritual, a bênção de salvação. Aqueles que criam, aqueles que, né, abriu o coração para o Senhor Jesus Cristo, pelaquela palavra, dava lugar ao Espírito Santo, era curado também espiritualmente, não só fisicamente, mas a cura divina, a cura, né, espiritual. Em Atos capítulo 5, aqui, 17, 5:17, né, ali movidos por inveja, as autoridades religiosas, percebendo o crescimento da igreja, ordenou a prisão dos apóstolos na tentativa de inibir para a obra de Deus, né? Então, aqui no capítulo 5, o que nós podemos ver aqui no início? A morte de Safira, né? De Safira, Ananias e Safira. Porque eles mentiram, eles enganaram, tentaram enganar o Espírito Santo. E Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E eles pagaram com as suas próprias vidas. Eles vieram ali, né? Perdeu a sua vida por causa do engano da mentira. E ali os apóstolos continuaram pregando, fazendo milagre. A multidão ia ali, né, para receber o milagre, receber a bênção, a cura física. E ali também eles recebiam a bênção espiritual. E aquele crescimento da igreja, né, moveu uma inveja tão grande dos religiosos da época que, né, bolaram um plano de intimidação, né, para mostrar às autoridades de Israel que o plano, Atos 17, que movidos pela inveja das autoridades religiosas, percebendo o crescimento da igreja, ordenou a prisão dos apóstolos na tentativa de inibir e parar a obra de Deus, né? Eles sempre tentaram parar a obra de Deus, né? E era religioso, era seguidores da lei, era, né, as autoridades daquela época, né? Os fariseus, só que não conseguiram. Quanto mais eles perseguiam, mais a obra de Deus crescia, mais o evangelho crescia. Deus operava, né? E Deus operava e Deus continua, né, operando. Por mais perseguição que a igreja, a obra de Deus, ela sofre, mas ela cresce porque ela tem o poder do Espírito Santo. Atos 25, 26, né, vai dizer o seguinte: ao ser chamado mais uma vez para depor, Pedro em sua defesa anuncia Jesus Cristo, né? Interessante, eles chamaram Pedro ali para depor, e ali Pedro prega para aquele povo, prega para aquelas autoridades, prega o arrependimento, fala sobre Jesus Cristo, né, sobre o poder do Senhor Jesus Cristo para aquelas autoridades, fala sobre a ressurreição, a morte de Jesus e a ressurreição, né? Poder de transformação. Para mostrar às autoridades de Israel que o plano da intimidação não estava surtindo efeito, Pedro declarou: é preciso obedecer antes a Deus do que o homem. Né? Pedro, né, um exemplo de fidelidade, um exemplo de autoridade, né, do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. Né? Em Atos capítulo 5, verso 34, né, nós vamos ver aqui, verso 34.
Mas, levantando do conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco ele levasse para fora os apóstolos, né? Então Gamaliel pediu, né? Gamaliel aqui pediu, né? Era um dos conselheiros dos fariseus, pediu que levasse os apóstolos para fora, né? Gamaliel era um grande e respeitado mestre judeu, inclusive foi mentor de Paulo, né? Quando estudava para ser doutor da lei, era um dos doutores da lei ali. O conselho dele para as autoridades religiosas era de que alguém que realmente temesse a Deus, que teme a Deus, deixe esses homens em paz, né? Então ali o Gamaliel deu um conselho às autoridades que deixasse os apóstolos em paz, né? Se o propósito ou atividade deles fosse de origem humana, fracassaria, né? Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois, né, se acharão lutando contra Deus, né? Gamaliel deu conselhos às autoridades ali daquela época, né? E Atos capítulo 42, 41 e 42, mais uma vez os apóstolos são liberados. Depois de ter prendido os apóstolos, a perseguição, Gamaliel deu aquele conselho ali às autoridades, e logo após eles liberaram os apóstolos, né? Liberaram os apóstolos. O motivo era o fato de ser considerado digno de sofrer por amor ao nome de Jesus, né? A dignidade. Os apóstolos não temeram, né? Creio, eles sabiam a quem estava servindo, né? Eles sabiam o poder de Deus. E ali eles foram liberados mais uma vez, né? A perseguição continuava, né? A luta, a batalha continuava, e eles eram firmes na oração, buscando a Deus, cheios do Espírito Santo, não temeram a homem, as autoridades. Deus o abençoou, Deus honrou os apóstolos ali, eles foram liberados, né? E o Evangelho de Cristo, né, continuou e até os dias de hoje. E hoje também não é diferente, né? Esse texto, esse capítulo, serve de exemplo para nós. Não devemos temer a homem, devemos buscar, crer nesse poder de Jesus Cristo, poder de Deus, que não nos vai nos deixar só. Ali foi levantado Gamaliel, Deus usou Gamaliel ali para falar com as autoridades ali, né? E ali eles foram liberados mais uma vez. Né? Tentaram parar a igreja, não conseguiram, porque a igreja estava revertida, os apóstolos estavam revertidos pelo poder do Espírito Santo, e assim também devemos prosseguir na oração, na busca, para que nós alcançamos esse poder do Espírito Santo, para que possamos ter essa autoridade de evangelizar, de falar do amor de Cristo. Né? Ali Pedro falou para as autoridades sobre o amor de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre o poder do Senhor Jesus Cristo. E ali eles foram liberados pela glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui nós encerramos mais esse capítulo. Agradeço aos irmãos, agradeço a todos, né? Peço a você, amigo, irmão, inscrito no canal, que deixe um like, comente, para nos ajudar aqui no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E aqui nós encerramos mais um estudo da Palavra de Deus. Forte abraço, que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Valeu, um abraço a todos.